para perguntas. Eu peço que as perguntas sejam concisas. Eu vou entregar o microfone, vou pedir que seja... Vamos começar por razões logísticas. Começamos ali, tem uma pessoa aqui, duas pessoas aqui. Vou recolher 3, 4 perguntas e voltamos à mesa. Você vê aquele rapaz lá atrás? O último ali. Sim. Não, o último eu não vi. É que ele estava atrás da coluna para mim aqui. Então tá bom. Então vamos ver se a gente faz em uma rodada, em duas. Eu vou pedir encarecidamente para ser curta a pergunta. Não, eu só queria problematizar 2 conceitos que o presidente Quiroga trouxe na estratégia de lidar com a Venezuela, que é o isolamento, né, o aislamento, e a outra é o reconhecimento da Assembleia Nacional. Eu queria saber se essa estratégia de isolamento da Venezuela é apropriada ou se seria melhor um diálogo para buscar uma solução consensual para essa crise política com o governo, visto que o governo Maduro está envolvido em casos de corrupção e também não vai querer largar o governo por isso, por medo de ser processado. E em relação ao reconhecimento, a MUD acaba de sofrer mais uma fratura quando a Ação Democrática resolveu se juramentar à Assembleia Nacional Constituinte. Então, eu queria saber como que fica reconhecer uma oposição que, eleição após eleição, acaba se fraturando também, né? Sim. Mais uma pergunta aqui. Bruno Brandão, representante da Transparência Internacional, organização dedicada à luta contra a corrupção. Fazendo um gancho, comentário do presidente Fernando Henrique sobre o investimento do Brasil via Suíça na Venezuela. Eu não falei isso. Tem 2 tipos de... 2 tipos, Mas a Odebrecht, ela relatou que foi o segundo país que ela mais pagou propina, dos 12 que ela já relatou, foram declarados 98 milhões de dólares. Né? Isso é o declarado, estima-se muito mais. E, como o embaixador lembrou também, a procuradora-geral ela está exilada, ela foi exilada e declarou que a principal razão da perseguição foi a informação que tinha chegado sobre o caso Odebrecht e o envolvimento Maduro e os círculos mais altos do regime. Pouco se pode fazer agora com essa informação, com a procuradora exilada, e a informação também é limitada pelos termos do acordo de leniência do MP com a Odebrecht. Mas o Brasil, aí a pergunta da mesa, o que o Brasil pode fazer, além da ação diplomática, o Ministério Público brasileiro pode inaugurar uma jurisprudência de acusação extraterritorial contra as autoridades venezuelanas, porque o departamento de propina da Odebrecht operava em benefício às autoridades em território brasileiro. Então, além de uma nova jurisprudência útil contra a corrupção transnacional, também poderia ter, embora pouco efeito jurídico, um efeito político. Eu queria a avaliação do efeito político de uma acusação como essa via Ministério Público Federal. Eu vou colher mais uma pergunta aqui, porque são perguntas que merecem, digamos, respostas elaboradas. Então, eu vou dar a palavra aqui, fica para a segunda rodada. Eu contemplo a minha ala esquerda aqui. Oi, meu nome é Alberto Kremnitzer. Eu gostaria, entre outras coisas, de saber onde encontrar as estatísticas que foram apresentadas, se existe na internet, enfim. É muito importante divulgar e saber esses dados. Segundo, eu gostaria de saber qual tem sido o grau de agressividade e qual tem sido o grau de sucesso do pleito do povo venezuelano na Comissão de Direitos Humanos da ONU. E, finalmente, pelo que eu testemunhei aqui, vejo que o regime venezuelano atual não é nada mais, nada menos do que um regime nazista, sem câmara de gás e sem arame farpado. Me parece que está faltando colocar os pingos nos is, está faltando mais contundência na descrição da atual situação na Venezuela. Obrigado. Eu vou pedir que a palavra volte à mesa e vou dizer também a Davi, Tamara, Manuela, que também se sintam à vontade para... Deixa o microfone com ela, volta à mesa e vocês depois façam as intervenções que julgarem necessárias. Tarcísio, eu vou começar por você aqui, depois eu... Obrigado, Sérgio. Eu comentarei
duas que talvez digam mais respeito ao meu ofício. Acho que a menção sobre o diálogo, né, com o governo não seria um caminho mais eficaz do que a pressão internacional. O que temos feito, e aqui, digamos, não é apenas um registro da posição brasileira, mas uma concertação regional, as duas coisas, né? A pressão cada vez maior, por razões óbvias, né, que o senhor viu aqui exposto ao longo da tarde, e, ao mesmo tempo, foram inúmeras as notas divulgadas e emitidas pelo governo brasileiro, seja individualmente, seja em conjunto, né, colocando-se à disposição para favorecer uma negociação eficaz, de boa-fé, né, e com resultados entre governo e oposição. Ao dizer isso, o que estamos passando implicitamente é de que não estamos dispostos a sermos instrumentalizados, né? Como ocorreu no único exercício até agora realizado de suposto diálogo entre governo e oposição, sob mediação de ex-presidentes, o da Espanha, o José Luís Rodríguez Zapatero, do Panamá, Torrijos, e Leonel Fernandes, da República Dominicana, e com a participação do secretário-geral da Unasul e, posteriormente, com o envolvimento da Santa Sé. Os amigos venezuelanos podem, digamos, confirmar ou não, mas tudo isto resultou em um intercâmbio, né, talvez para exemplificar o resultado disto, em uma ácida troca de comunicações entre o governo Maduro e a Secretaria de Estado da Santa Sé. Após ver os compromissos assumidos e não implementados pela situação, houve uma comunicação forte do Vaticano e respondida em termos, digamos, pouco corteses, né, pelo governo venezuelano. Para esse tipo de exercício, o governo brasileiro não está, digamos, não vê espaço e não estamos dispostos a participar. Mas já afirmamos, e eu acho que continuaremos sempre favorecendo uma real negociação, não uma negociação rumo à restauração da democracia, né? Tem que ter um foco, né, ao reconhecimento de que houve uma ruptura democrática, né? A negociação é para restaurar a democracia, não é algo em aberto. Tem que ter um foco, né? Para esse diálogo, a Venezuela sabe que pode contar conosco, né? Em relação ao Conselho de Direitos Humanos, que se reúne anualmente, têm sido apresentadas. O Paraguai tem sido bem ativo e as violações de direitos humanos na Venezuela têm sido condenadas, né? Naturalmente, o governo Maduro também está presente, participa, né? Faz suas manifestações, nega, mas tem havido, sim, manifestações no âmbito do Conselho e tem havido pronunciamentos também no âmbito interamericano. Como o senhor sabe, há comissões interamericanas de direitos humanos, há a Corte Interamericana de Direitos Humanos e, portanto, os foros especializados estão tratando do tema e com a força devida. Muito bem. Ok. Muito obrigado pelas palavras do embaixador. Eu acho que a diferença clave é falar da negociação e não do diálogo. O problema do diálogo anterior foi que partia de um diagnóstico equivocado de qual era a situação na Venezuela. Não tínhamos duas partes iguais sentadas na mesa para falar sobre o que fazer. O diagnóstico é o diagnóstico que o senhor deu sobre
a ruptura da democracia e o restabelecimento da democracia. Então, se é uma negociação para chegar a esse resultado, é ótimo participar. Antes, não partiam desse diagnóstico. Então, por isso o diálogo, nossa visão é que por isso a ideia do diálogo e da conversação prévia não funcionou. Sobre as estatísticas, a gente tem um blog sobre a crise venezuelana que eu posso dar para o senhor, que tem links para todos os dados oficiais que eu mencionei e muitos dos dados da Caritas, e tem também links a outras fontes de informação, não só da Human Rights Watch, que podem ser úteis para as pessoas que estão interessadas na crise venezuelana. E um último comentário sobre a situação da Comissão dos Direitos Humanos. A gente viu um câmbio muito importante este ano na discussão em setembro em Genebra sobre a situação na Venezuela. O ano passado, quando Paraguai tentou apresentar uma resolução sobre os problemas em Venezuela, conseguiu apenas 30 firmas dos países que estavam preocupados pela situação na Venezuela. Por contrário, a Venezuela apresentou uma declaração que conseguiu 88 firmas de países que apoiaram a Venezuela. Isso foi faz um ano atrás. Este ano, houve uma reação muito mais forte dos países da região, da Europa e também da Ásia, falando sobre a crise venezuelana, que também piorou muito do ano passado até agora. Mas o câmbio do tom, se diz? Do tom, foi muito mais forte este ano. E a declaração da Venezuela, que o ano passado tinha obtido 88 adesões, agora, este ano, tive só 57. Então, também viu diminuído a possibilidade de contar com apoio no âmbito das Nações Unidas. Sí. Con respecto al diálogo, todos quisiéramos en Venezuela una salida pacífica. Me voy a levantar si no les molesto. Perdón. Todos quisiéramos en Venezuela una salida pacífica, no violenta, electoral y sin traumas. Es el deseo de la oposición democrática. Pero para que eso ocurra tiene que haber una negociación real. Muchas gracias por aclarar eso, porque eso varias veces lo hemos comentado a lo interno de nuestra organización política. Diálogo es sentarse a conversar. Negociación es llegar a una solución por el bien de una nación. Y hoy el régimen no está negociando. El régimen está utilizando el diálogo con 5 propósitos que me permito comentárselos. El primero, buscar lavarse la cara ante la comunidad internacional, disminuir la presión. En segundo lugar, dividir a la oposición. La amenaza que le hacen a los gobernadores de Acción Democrática para que se juramenten ante la constituyente. En tercer lugar, ganar tiempo. Y ganando tiempo, ¿qué se logra? Permanencia en el poder, desmovilizar la calle a través de la fuerza y sobre todo desmoralizar a un pueblo que no ve soluciones. Y les voy a dar unos datos que son contundentes porque el diálogo no ha funcionado en Venezuela. Desde el año 2014 hasta el 2017 realmente ha habido 4 intentos de diálogo. No lo estoy llamando negociación, estoy llamando diálogo. Cuando hubo el de 2014, en Venezuela había, como comentaba el doctor Alfredo Romero, para ese momento, un poco más de 60 presos políticos. Hoy en Venezuela hay 380. Es decir, se ha multiplicado por 6 veces. Los que quedan, si nos vamos a lo que él decía, la puerta giratoria, son más de 1.200. Es decir, casi 20 veces de lo que se empezó la primera vez. Pero además de eso, hay unos datos aún más dramáticos. Cuando hubo el tercer intento de diálogo el año pasado, en 2016, el dólar paralelo, el dólar negro, estaba en 1.200 bolívares. Hoy está en 41.200 bolívares. En un año que han ganado tiempo, 40 veces se ha incrementado. En el 2014, el sueldo mínimo en Venezuela
te alcanzaba para comprar la mitad de la canasta básica, cosa que ya no es deseable, pero compras la mitad de la canasta básica. Hoy solo compras el 5% de la canasta básica con el sueldo mínimo en el mismo tiempo que ha pasado desde los intentos de diálogo. Y algo que es fundamental para entender la crisis humanitaria. Con el sueldo mínimo se podría comprar en 2014 aproximadamente en alimentos para 40.000 calorías para una familia. Hoy solamente alcanza para 7.000 calorías. En 2017, el 73% de la población ha perdido en promedio 10 kilos. Entonces, esto no es un diálogo, con todo respeto. Esto no es un diálogo. Para que haya una negociación real, el régimen tiene que estar verdaderamente presionado. Y por eso yo mencionaba en mi intervención los pasos próximos que el Grupo de Lima, acá en Latinoamérica, y las sanciones individuales que pueda dar la Unión Europea, quizás sea lo que necesitemos para que haya una negociación real y evitemos una solución traumática en Venezuela. Espero haber contestado la pregunta. Gracias. Bueno, a ver, ¿puedo desde aquí? ¿Lo puedo hacer desde aquí? Sí. Bueno. En torno al tema de la mesa de la unidad, o sea, yo creo que un elemento esencial, y aquí rescato un poco lo que ocurrió en el 2014, es al final cómo definimos al oponente. O sea, es decir, en Venezuela hasta el 2014 incluso había gente dentro de la mesa de la unidad que pensaba que todavía vivíamos en una crisis de la democracia. Y yo creo que todo el ejercicio de este año, incluso con la misma asamblea, creo que cuando llegamos a la asamblea entramos en el juego, digamos, institucional. Muchos, por primera vez, por ejemplo, para mí era mi primera vez como diputada, pero otros no eran así y pensaban que era una oportunidad para ejercer el contrapoder. Pero nosotros no nos estamos enfrentando ante un régimen que reconoce espacios, ni quiere, digamos, negociar salida, porque no quiere salir del poder. Y yo creo que la conciencia de eso es importante dentro de la mesa de la unidad. Ciertamente, yo creo que no todos los actores están dispuestos a la ruta que requiere rescatar una democracia, porque es dura, porque requiere hoy, bueno, el Partido Voluntad Popular es uno de los partidos más perseguidos, y no porque milite en él, que lo diga en este momento, sino porque somos los que más presos tenemos, más exilados tenemos, e incluso militantes muertos. Y en efecto, o sea, hoy en la mesa se está dando el debate de fondo. Ustedes pueden decir, pero ¿cómo ahora? ¿Cómo llegar hasta ahora? Bueno, porque hasta el 2014 había gente que creía que vivíamos una democracia en crisis. Y en un año hemos visto un régimen que ha mostrado una faceta totalitaria muy dura y que es difícil personalmente digerir. Yo creo que en este momento necesitamos a los estadistas al mando, en este momento necesitamos a los visionarios al mando. Es por ello que hoy, más que nunca, se hace necesaria que en la mesa no solo se mantengan los acuerdos bases. ¿Cuáles son nuestros acuerdos bases? Y lo que está refrendado en la población venezolana. 1, la apertura de un canal humanitario. Esas son nuestras condiciones. 1, apertura de un canal humanitario. 2, liberación de presos políticos. 3, cronograma de elecciones generales. No solo son unas elecciones de gobernadores y municipales, sino la presidencial y con condiciones. Y luego, por último, el respeto a la Asamblea Nacional. Esto en efecto requiere hoy que, digamos, no hablamos de depuración porque al final, pero al final se tienen que apartar aquellos que no están de acuerdo con este esquema, y reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente no es parte de una agenda unitaria. Y bueno, hay mucha reflexión en torno a lo que ocurrió en las regionales, no solo porque subestimamos la capacidad, y creo que es difícil digerirlo, pero nuestro oponente no tiene ningún tipo de escrúpulos. No los tuvo en los 100 días y en su estructura de poder, que pensamos que podíamos quebrar conciencias, producto de los asesinatos. Y no digo porque lo buscáramos, porque la unidad no ha buscado ni asesinatos ni la represión, pero el Estado mismo, este estado de terror, se mostró en la medida en que la ciudadanía salía. Pero no hubo el escrúpulo que contuviera la violencia. No sé si me puedo explicar ante esto, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado, no hubo tampoco el escrúpulo para decir, si tengo que robarme a una elección en todo su sistema, lo voy a hacer. Entonces, eso requiere una reflexión de nuestra organización ciudadana ante
un escenario electoral. Eso requiere nuestra organización ciudadana ante una agenda de protesta que tiene que variar y virar en todas sus formas. Eso requiere una organización y una ampliación en torno a los actores, porque incluso ya no estamos hablando solo de que dentro del plan de la unidad son partidos políticos, es también organizaciones sindicales, ONGs e incluso hasta la misma iglesia que está participando, digamos, en el camino de recobrar la democracia. Pero también, por otro lado, requiere digerir que todos tenemos un número. Y esto es difícil, porque es un sacrificio personal. O sea, yo recuerdo que David lo decía cada rato, y uno decía, ahí viene el lobo, pero cuando te llega un lobo, que sabes que no tienen... Yo voy a contar esta anécdota personal que a mí me cambió y sentí ya que estos tipos de verdad no tienen límites, que fue cuando yo estaba embarazada de mi hijo, ¿no? Yo era candidata, tenía 6 meses de embarazo, mi primer embarazo. Eso fue hace 2 años. Ya tengo otro. Y en mi primer embarazo, en el juicio de Leopoldo, eso fue el día que lo sentenciaron, yo estoy con Lilian y Lilian me dice, vete, tú no tienes que estar aquí. Yo le digo, Lilian, ya va. O sea, hay algo que es sagrado hasta para los malandros. Me explico, el malandro es el delincuente. Le digo que es que no se meten con las mujeres y menos una mujer preñada. O sea, que yo tengo aquí mi protección, que es mi barriga. O sea, tranquila que no se meten. Bueno, total es que yo digo, bueno, yo igual voy y te acompaño y me retiro. Bueno, resulta que en el trayecto de acompañarla llegaron los colectivos y yo estoy atrapada y llego al cordón de los policías. Entonces, claro, mi cara fue como... le digo, estaba de hecho un teniente que posterior a él lo he conocido un poco más. Y le digo, por favor, déjame pasar. Y el tipo me dice, no, te devuelves. Y claro, devolverme significaba todo el tema con los colectivos, la gente corriendo, o sea, no era posible, ¿me explico? O sea, yo decía, oye, estoy embarazada, tengo 6 meses, puedo perder a mi hijo, o sea, déjame pasar. Y el tipo me dice, no, así como viniste, te regresas. Entonces, claro, yo me veo y estoy con mi compañero de campaña, que de hecho es Pancho, estaba gente del partido, y me dice, vamos a sacarte ya de aquí. Y en la medida en que empiezo a correr, llegaron unos tipos, nos rodearon, y en efecto hay uno que me agarra aquí, por el pelo y me dice, túmbala, o sea, túmbala, golpéale las piernas y túmbala. Y yo recuerdo en mi cabeza decía, ¿sabes? Yo decía, me tengo que mantener parada porque si me caigo pierdo a mi hijo. O sea, pierdo a mi hijo. En una de esas, una oportunidad, yo les confieso, yo lancé golpes también, o sea, porque al final es un tema de preservación. Claro. Y ojo, salieron unos varones del grupo y logré escabullir. Pero yo ahí sentí, no sé si me explico, como personalmente que no hay límite, no les importa. Y para mí fue duro, porque es ahora la sensación de que cada vez que salgo, y eso es lo que le pasa hoy a cada venezolano cada vez que ejerce la protesta, es la posibilidad no solo de que te arresten, no solo de que te allanen, no solo de que te vejen, sino de que te maten. Y es difícil digerir, pero es necesario para entender lo que significa este camino. Hoy los venezolanos asumimos ese riesgo. Yo estoy aquí, no sé cuál será mi destino mañana ni pasado. Lo único que sé es que quiero vivir en mi país, quiero que David regrese, quiero que tengamos una democracia y que si eso requiere, y que además, no solo por un tema hasta político, hay gente que no tiene la posibilidad de hablar, no tiene la posibilidad de estar aquí con expresidente de medio, no tiene la posibilidad de comer y que nadie está hablando, salvo algunas, o sea, no sé si me explico, o sea, por ellos. Y siento que si me voy, ellos pierden y no valen y son un número más. Entonces, eso es difícil digerirlo. Yo siento que eso es lo que está pasando hoy en la élite política. Estamos digiriendo eso. Y si es necesario reencauzar, reencauzaremos. Pero ahora en adelante, cada paso tiene que ser un paso certero. Muy bien. Eu vou pedir a compreensão de todos. Eu acho que terei a compreensão de todos. Depois do depoimento que a Manuela deu, eu acho que a gente devia terminar. Porque isso é uma espécie de síntese do que nós queríamos aqui. Eu peço a compreensão de vocês, mas, de fato, eu acho que não tem sentido qualquer tipo de palavra depois das palavras, de tus palabras acá. E te agradezco por isso e minha admiração e meu afecto. Muchas gracias por todo. Muy bien.